Antes de ser chamada de proibida, Lilith já era liberdade. Antes de ser temida, ela já havia escolhido não se curvar. Olá, maravilhosas! Arrume-se comigo para conhecer a história da deusa Lilith. Lilith foi a mulher que transformou independência em poder. Ela foi uma deusa associada ao vento e que provocava doenças e morte entre os seres humanos, principalmente entre crianças. Sua lenda surgiu na antiga Mesopotâmia, entre os acádios, sumérios, assírios e babilônicos. Também a tinham como uma de suas deusas. No início da Idade Média, Lilith foi apropriada por algumas aldeias judaicas e cristãs, que deixaram alguns registros sobre ela. Na versão judaico-cristã, ela aparece como a primeira esposa de Adão, antes de Eva. Por desagradar a Deus, ela foi expulsa do paraíso, e no seu lugar, Deus criou Eva. Atualmente, Lilith é considerada um ícone do feminismo e constantemente presente em filmes, jogos, séries e outras produções artísticas. Lilith era um dos demônios Liu, classe de demônios associados ao vento e que podiam trazer enfermidades, provocar acidentes ou conflitos. A partir do século V d.C., foi produzida a maior parte das fontes encontradas sobre Lilith, principalmente as chamadas tigelas mágicas, que passaram a ser utilizadas por povos da região do Levante e da Mesopotâmia. Nesse período, as pessoas acreditavam que tigelas, geralmente as cerâmicas com encantamentos e magias registradas nelas, afastariam demônios e outros seres que prejudicavam os humanos. Em diversas tigelas mágicas do período, o nome de Lilith estava presente. Essas tigelas eram geralmente enterradas debaixo da porta de entrada da residência e com suas bocas viradas para baixo. A função delas era não permitir que demônios entrassem na casa. Em alguns lugares, 4 tigelas mágicas eram enterradas, uma em cada canto da casa. Entre os séculos 5 e 8, Lilith foi uma figura comum nesse tipo de artefato. No Gênesis, em que o mito da criação do ser humano e da terra está presente, 2 passagens geraram interpretações diferentes no início da Idade Média sobre a criação de uma ou 2 mulheres por Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito: E Deus criou o homem à imagem e sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: Frutificai e multiplicai-vos. Já em Gênesis, do capítulo 2, versículo 20 até capítulo 2, versículo 22, está escrito: Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Esses 2 trechos criaram uma versão presente em alguns grupos judaicos e cristãos do início da Idade Média, de que Lilith seria a mulher primordial criada por Deus no mesmo instante em que Adão foi criado, antes de Eva. Lilith teria sido expulsa do paraíso por não aceitar as ordens dadas por Adão, que fez com que Deus a mandasse embora. O nome de Lilith apareceu em um canto dos pergaminhos do Mar Morto, considerados os registros judaicos mais antigos.
também apareceu na Septuaginta, uma versão da Bíblia judaica no século III. No chamado Talmud da Babilônia, escrito por volta do século VI, Lilith também é citada, assim como no Zohar, documento produzido por volta de 1300 d.C. Seu nome ainda aparece em uma versão da Bíblia cristã no início da Idade Média em Isaías, capítulo 34, versículo 14. Lilith foi criada junto de Adão, não foi feita como Eva da costela dele. Ela era igual a Adão, não uma parte dele. Em uma das versões da Alta Idade Média, Lilith teria se recusado a servir Adão, desagradando a Deus e sendo expulsa do paraíso, passando a viver de forma autônoma, sem depender de Adão ou mesmo de Deus. Lilith é vista assim como uma primeira feminista por ter lutado contra o machismo primordial. Algumas feministas a usam como um símbolo de luta por ela ser forte, independente e empoderada. O arquétipo de Lilith representa a feminilidade indomável, a busca pela igualdade e a coragem de ser quem você é, mesmo que isso custe o banimento ou o julgamento social. Diferente de Eva, que na mitologia é criada da costela de Adão, Lilith é descrita como sua igual, feita do mesmo barro, simbolizando a recusa em se submeter a um papel de inferioridade.